Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia. João capítulo 10. Depois nós vamos para o 13, depois nós vamos para o 17. João 10, 29, diz assim, a palavra do Senhor: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Capítulo 13 agora. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão se levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Vamos lá para o capítulo 17 agora de João, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela é eficaz, ela é atual, ela é pontual, ela é cirúrgica. Senhor, ela é saúde para a nossa vida, ela é saúde para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós estamos aqui, Senhor, cheios de anseios, Senhor, de nos alimentarmos da tua palavra, porque assim o Senhor nos deixou escrito, que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E nós queremos nos alimentar, Deus, das tuas palavras, para que a gente viva intensamente, com todo o nosso ser, para a tua glória. Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar, para fluir, ó Deus, com liberdade, trazendo, Senhor, alinhamento, ó Deus, e posicionamento para o nosso coração, para que continuemos, ó Deus, a viver aquilo que está escrito, e não aquilo que um dia ouvimos, e nem aquilo que muitas vezes o nosso eu diz, mas o que o Senhor diz. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podeis assentar. Glória a Deus. Vocês estão animados, queridos? Aleluia. Véspera de feriado, né, irmãos? Eita, glória. Glória. Então deixa para dormir amanhã, não dorme agora não, tá bom, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não dorme de olho aberto não, irmãos, fala comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém com fome de Deus aqui ou não? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que isso esteja muito firmado no seu coração. Você não é o que um dia disseram sobre você, você não é o que o sistema diz sobre você, você não é o que a sua cabeça diz sobre você, você é o que Jesus diz sobre você. Aleluia, amém? Que a mente de Cristo defina quem você é. Aleluia, porque Ele é a revelação da essência daquilo que nós nascemos para ser. Amém? Glória a Deus. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus mandou dizer, quem tem ouvidos ouça. Aleluia, às vezes essa palavra é para o seu coração, que chegou aqui hoje, confuso com o seu eu, confuso com o que falam de você, mas que você possa estar seguro naquilo que Deus fala sobre você. Aleluia. Queridos, nós estamos na série de mensagens, a união faz a força, e hoje, no episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar sobre a seguinte temática, né, o episódio de hoje. Posturas que mantêm a unidade, o corpo saudável. Posturas que mantêm o corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, a unidade saudável. Vivemos em um tempo onde um problema de saúde crônico, né, está tensionado e em evidência, em destaque hoje, que são problemas de coluna, problema de visão, por conta da tecnologia, né? Hoje as pessoas não andam assim, né? Elas andam assim, e isso fala, né, de uma doença que é causada pela postura errada. Postura errada
gera no corpo nosso tortura, literalmente, no sentido de ficarmos torto, causa dor e causa limitação. A postura errada causa isso, faz com que o nosso corpo fique torto, faz com que a gente sinta dor e faça com que a gente, então, como corpo físico, fiquemos limitados. E quando trazemos isso para a nossa realidade, para o nosso contexto chamado igreja, corpo de Cristo, da nossa união, da nossa unidade, nós precisamos entender algumas posturas que faz com que a gente se mantenha saudável. E quem são esses, que tem uma postura saudável na unidade no corpo? São aqueles que buscam andar em retidão, que buscam andar conforme foi criado para ser, da parte de Deus, que reflete o Criador no seu estilo de vida. Esse então anda em retidão, não de forma torta. Esse não anda em dores, mas anda em cura, anda sarado para sarar, não tem limite, é ilimitado, porque não se move naquilo que depende de si, mas naquilo que depende do sacrifício perfeito de Cristo. Então não tem limites. Como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos entender algumas posturas que faz com que a nossa unidade, a igreja, se mantenha saudável e não doente. Nós vemos hoje muitas realidades de igreja, infelizmente, que se levantam em nome do Senhor, massacram pessoas, adoecem pessoas. Mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja saudável. Não quer dizer que ela é uma igreja boba. Não quer dizer que ela é uma igreja que não tem expressão e é inútil. Não. A igreja de Cristo, ela é séria, ela é firme e ela é justa. Aleluia, queridos. Mas no tempo que vivemos, nós precisamos entender que viver nesse lugar saudável é amar o lugar do confronto, porque ser igreja é amar ser confrontado. Tem um pensamento que diz que o mundo, se tem uma coisa que o mundo odeia, é a verdade. Por quê? Porque a verdade confronta a mentira. E as pessoas estão tão acostumadas a viver na mentira, que quando vê verdade, elas odeiam, repulsam. Mas nós como igreja amamos a verdade, porque a verdade é uma pessoa. E essa verdade é Jesus. Aleluia. Eu sempre digo que quem cresce no conforto é bebê. Adulto cresce no confronto. Bebê que cresce no bebê, mas também tem o tempo no bebê conforto. Depois cresce e é expulso daquele lugar. Porque precisa crescer, precisa entrar no lugar dos confrontos da vida. E como corpo de Cristo nós precisamos entender isso. Que nós estamos sempre em constante confronto e mudança. Sempre para melhorar. Sempre para eliminar o pior e evidenciar o melhor. Aleluia, queridos. E aqui nós vemos em João 10, 13 e 17, nós vemos algumas posturas que falam sobre nos mantermos saudáveis. E a primeira postura nós vemos aqui, queridos, que Jesus ele fala assim, o mundo me odiou e vai odiar vocês, porque eu dei a verdade para vocês, então vocês vão ser odiados por isso. Mas então Jesus ali na oração sacerdotal, ele começa a dizer, santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. E nós vemos então que Jesus ele fala assim, em favor de vocês, então eu me santifico a mim mesmo. Porque ele diz, o meu desejo é que aonde eu esteja, vocês também estejam, para que vocês possam conferir daquilo que o Pai me deu. Ele diz que
Ele tem transmitido para nós toda a glória que o Pai lhe conferiu. Ele tem nos transmitido essa glória. E aqui a primeira postura de retidão que nós aprendemos para que a nossa unidade, a igreja, o corpo de Cristo se mantenha saudável, é vivermos uma vida de santificação ao Senhor, é uma vida de santidade ao Senhor. Entenda isso, que santidade é a maior prova de amor que nós podemos dar para o nosso Senhor. Por isso que Pedro na sua carta diz: sede santos, porque Jesus dizendo: sede santo porque eu sou santo. A santidade faz parte então de quem Deus é, então isso também faz parte agora de mim, que sou redimido e lavado pelo sangue de Jesus também. Aleluia. E a Bíblia diz para nós, queridos, que Jesus ele fala: em favor de vós eu me santifico a mim mesmo. Gente, Jesus já era santo, mas por que ele deixa escrito: em favor de vós eu me santifico a mim mesmo? Porque, gente, nós precisamos desconstruir algumas coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo. A santidade não é para você ver mais a Deus. A santidade é para o outro ver Deus mais em você. Santidade não tem a ver com você ver mais a Deus, tem a ver com o outro ver mais Deus em você. Por isso que Jesus ele diz: em favor de vocês eu me santifico. A vida de santidade é pela vida do irmão, é pela vida do outro. Por isso que Jesus disse para Pedro que depois que ele então morresse e ressuscitasse, e ele se convertesse, era para ele fortalecer os irmãos. Porque, queridos, quem se converte passa agora a viver uma vida de santidade. Entende, queridos? Porque, segundo John Wesley, um teólogo e um avivalista, ele diz que a conversão é a gente saindo do mundo, e a santificação é o mundo saindo de dentro da gente. É a expressão do povo que saiu do Egito e morreu no Egito, porque o Egito não saiu de dentro deles. Ou seja, saíram do mundo, mas o mundo ainda estava dentro. Saíram do mundo, mas ainda tinha saudade do mundo. Morreram no deserto e não viveram a promessa. Sabe, queridos, a conversão é a primeira etapa, a segunda é a santificação. Você saiu da realidade de contexto e ambientes do mundo, no sentido de aquilo que você fazia, ou lugares que você frequentava, amizades que você andava, não anda mais. Mas agora você precisa entender a próxima etapa, que é a santificação, para que você volte para a realidade de contexto de mundo que você vivia, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos. E a santificação, que é o mundo que saiu de dentro de você, você não tem mais prazer no mundo, porque o seu prazer é ser agradável a Deus. Não é mais se agradar e nem agradar o outro, é agradar a Deus. Agora então você vai voltar para a realidade de contexto onde você está inserido, e você vai mostrar Jesus. Você vai mostrar o que é a santidade. Queridos, isso é uma postura que nós como igreja, como unidade, precisamos viver. Porque uma igreja saudável, um corpo saudável, uma unidade saudável, é uma unidade e um corpo que vive em santidade. Jesus ele falou: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Queridos, nós estamos no mundo, nós não somos extraterrestres, não. Mas nós precisamos estar nessa realidade de mundo, vivendo com coragem e com verdade, sem medo do mal. Aleluia. A gente não vive todo dia melindroso com medo do que o mal pode fazer. A gente vive na convicção e na certeza daquilo que a verdade, aquele que é bom fez. Aleluia. E Jesus disse que o Pai é bom. Por que o Pai é bom? Porque Ele enviou Jesus. Jesus para fazer o quê? Que eles pagar uma dívida que nós não conseguíamos pagar, para fazer o sacrifício que nós não conseguiríamos fazer. Então, queridos, se nós queremos, como corpo de Cristo, igreja e unidade, viver de forma saudável, a nossa postura precisa ser uma postura de santidade.
porque o contrário da santidade é perversidade. E a palavra perversidade no original significa avesso ao Pai. Então, se a palavra perversidade na origem significa avesso ao Pai, santidade é vestido como Pai. Aleluia. Então nós não somos filhos da perversidade mais, nós somos filhos da santidade. Aleluia. Antes éramos, agora não somos mais. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Antes vivíamos em escuridão e tormento, mas agora vivemos livres e iluminados. Mas entenda que a postura de santidade não é para que você veja mais a Deus, é para que Deus seja mais visto em você. Sabe, queridos, quem busca viver uma vida de santidade vive inteiramente para a glória de Deus e estar à disposição de Deus. Eu não faço isso porque o pastor falou que não pode. Não faço, não, queridos, se vocês estiverem presos naquilo, somente na minha fala e não na experiência testificada do Espírito, morre também o que eu falei. Agora, se o que eu estou falando está alimentando e testificando teu espírito, eu posso morrer e a verdade vai continuar pulsando a todo vapor dentro de você. Aleluia. Nós precisamos entender, queridos, que o propósito e a postura nossa, saudável como corpo de Cristo, é uma vida de santidade. Não vive avesso ao Pai, não vive dos avessos, irmãos. Não vive um estilo de vida dos avessos. Vá para a Bíblia e vista aquilo que o Pai tem como verdade para ser vestida. Aleluia, queridos. Aleluia. Vive uma vida de santidade. A Bíblia diz: santificai-vos na palavra. A palavra é a verdade. Sabe, queridos, nós precisamos ir para a palavra, porque a palavra é a verdade que nos liberta e também nos santifica. É ela quem nos estrutura na estrutura do Cristo, na estatura do Cristo. Nós precisamos ir para a palavra, é a palavra que vai nos limpar. A palavra de Deus diz que ela é quem nos lava, nos limpa. Sabe como você pegar um copo sujo e você pega uma jarra de água limpa, você vai jogando a água limpa até que aquela água suja vai saindo e vai permanecendo só aquilo que é a água limpa. Quando você se enche da palavra de Deus, tudo aquilo que é sujeira, que veio da cultura da sua família, do contexto que você cresceu, vai saindo e fica dentro uma água límpida para ser bebida, ou seja, para que outro possa beber e não ter dor de barriga e não passar mal. Que a água suja vai fazer dar dor de barriga, vai fazer a outra pessoa passar mal. Quando nós nos abrimos para a palavra vai nos limpando ao ponto da gente se tornar uma água límpida para ser bebida por outro. Ou seja, o nosso estilo de vida vai ser bebido por outro. Billy Graham, ele diz que de 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler a Bíblia na vida da gente. Então, queridos, nós precisamos beber tanto da palavra, nos encher tanto da palavra, que ela vai nos santificando, ela vai nos tornando a imagem e semelhança do Cristo, para que então agora
o amor perfeito do Pai, que é Cristo, seja evidente em nós, seja manifesto em nós. A nossa postura, queridos, como igreja, precisa ser de retidão, precisa ser de santidade e não de perversidade. A união faz a força, e a união que traz força é uma união de postura certa, é uma união de postura alinhada. Aleluia. Para que você então não tenha limites na fé, para que você então tenha saúde, você não tenha dores, mas em si cura para dar. Não quer dizer que você vai ser livre das dores, mas elas vão vir e elas serão passageiras e não estabelecidas, entende? Porque o mundo é um mundo de dores, mas nós que estamos curados, nós somos curados para curar. Aleluia. E a segunda coisa, segunda postura que nós precisamos nos atentar para que a gente se mantenha saudável como corpo, como unidade, é a disposição em servir. Jesus nos ensina no capítulo 13 de João, que chegando perto da celebração da Páscoa, ou seja, a celebração da ressurreição, ele sentou na mesa com os discípulos, ele pegou uma toalha, uma jarra e uma bacia, e ele sentou e começou a lavar os pés dos discípulos. E a Bíblia diz que então os discípulos ficaram em choque, porque Jesus, sendo mestre, Senhor, fazendo aquilo, ao ponto, do mais afoito, quem? Pedro. Dizer: Senhor, o senhor não vai lavar meu pé não. Aí Jesus: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, então lava tudo, do pé à cabeça. Pedro é incrível, queridos? Ele é exagerado, E às vezes a gente também é, queridos? E Jesus, ele fala: não, o pé que está sujo, você não tem necessidade de lavar o corpo inteiro, senão os pés. Ou seja, a forma de andar precisa ser limpa, precisa ser purificada, precisa ser lavada. E a Bíblia diz que então, agora, depois de ter feito tudo aquilo, Jesus diz: vocês compreenderam o que eu fiz? Porque uma coisa é você ver, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você compreender. Jesus falou para os discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu sou Senhor e Mestre, mas eu servi vocês, lavei os pés de vocês. Façai isso uns com os outros, siga o meu exemplo. E ele diz: bem-aventurado, feliz será você se você assim praticar essa verdade. A segunda postura que mantém a nossa dinâmica de unidade, corpo, igreja, saudável, é nós termos disposição para servir uns aos outros. Jesus, ele nos ensina, em um jantar tem os que estão sentados à mesa e tem os que estão servindo. Quem é o maior? Porque dentro do sistema que vivemos, tem um grito por grandeza de um ser maior do que o outro. Mas na dinâmica do reino é o contrário. Jesus então, sabendo da problemática desde o princípio, que era a questão de maioria, de querer ser maior do que o outro, Jesus fala assim: quem é o maior? O que está sentado ou o que está servindo? Ele diz: eu sou aquele que serve, eu sou aquele que estou servindo. Ele está dizendo o quê? Eu sou o maior dos maiores, e eu estou servindo. Vocês querem viver grandeza segundo aquilo que eu criei para vocês serem? Sirva os seus irmãos, sirva uns aos outros, lave os pés uns dos outros, siga o meu exemplo. Mas Jesus, ele também é muito claro. Ele fala assim: eu estou falando isso, mas eu sei que quem vai fazer isso são os escolhidos.
Quem são os escolhidos? Aqueles que responderam ao chamado em obediência e querem viver não mais no controle de suas vidas, mas entregando o controle nas mãos do Senhor, para ser aquilo que Ele quer e não o que cada um quer. Ele diz: eu sei quem são os escolhidos, porque é nítido, a expressão deles, a forma que eles vivem, vai denunciar isso. Pedro, quando negou Jesus, fala que quando uma das servas que estava ali, vendo ali o processo de Jesus sendo açoitado, Jesus ali preso, estava no processo para ser crucificado, uma das servas que estavam ali próxima contemplando, diz para Pedro: você é um deles, né? Pedro falou: não sou não. Aí o que ela fala para Pedro? Como não? A tua fala te denuncia. Ou seja, Pedro querendo negar, mas ele andou tanto com Jesus que a fala dele denunciou que ele era de Jesus. Porque andar com Jesus é isso, gente. É pegajoso. Te pega. Andar com Jesus faz a gente ser semelhante. Aleluia. Sabe quando você anda no Brasil? O Brasil é uma diversidade de cultura, né? Quando você anda com os irmãos carioca, eles falam o quê? Porta. Quando você vai lá para o Pará, eles falam égua. Quando nós fomos fazer missões lá, a hora que falaram égua, eu achei que eles estavam me xingando. Égua que legal. Égua para mim é um bicho, né? E na nossa realidade, égua, né? E lá eles falam, tudo eles falam égua. Aí fui para Porto Alegre fazer missões. Aí começamos a compartilhar o evangelho. Daqui a pouco o menino falava assim: bah, trilegal isso, hein? Eu falei: ué, é legal 3 vezes? O que é isso? Eu não entendi. E se você fica muito com eles, a gente ficava ali, às vezes 1 mês ou há 20 dias num lugar, gente, você começa a falar igual eles. É um negócio que pega. Minha esposa que eu disse, querida. Minha esposa não precisa nem de 1 mês. Minha esposa, 2 dias, ela já está falando igual. Quando a gente tinha os encontros nacionais, né, do ministério que nós fazíamos parte, tinha todos os estados juntos, né? Ela começava a conversar com um, daqui a pouco ela estava misturando carioca com Rio Grande do Sul. Era um mistério, queridos. Mas por quê? Conviver com pessoas faz a gente pegar aquilo que às vezes são os cacuetes da pessoa, ou seja, expressões, né, irmã Maria? Bom demais da conta, né, irmã Maria? Por quê? Tô brincando que ela falou assim: nossa, pastor, estou falando igual o senhor já, bom demais da conta. Mas por quê? Porque a gente convive junto, porque a gente está junto. Então, isso pega, irmãos. Aleluia. Andar com Jesus faz a gente pegar daquilo que é dele e querer viver o que ele vive. Aleluia. E Jesus, ele nos ensina que a postura para manter a unidade saudável é a gente ter essa disposição de servir uns aos outros. A Bíblia fala que nós temos que ter o outro como superior a nós. Como é gracioso isso. Jesus, ele nos ensinou: eu sou Senhor e Mestre, mas eu não escolhi ser servido, mas servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, ele estava querendo dizer que a postura do corpo, da igreja saudável, é aquela que anda com disposição para servir uns aos outros, porque a disposição para servir o outro faz com que pessoas sejam resgatadas. Aleluia, queridos. Pessoas sejam resgatadas. Entende, queridos? A dinâmica do reino o maior é aquele que serve. Então a nossa postura saudável como corpo precisa ser com disposição de servir, que a alegria é servir. Aleluia, queridos.
Que alegria é poder servir. A dinâmica do reino, a cultura do reino, a missão do reino, que alegria. Isso faz com que a gente se mantenha saudável e seja livre de ficar doente. Quem não serve e só tem disposição para ser servido, acaba ficando doente. Por quê? Não tem movimento. Não tem história. Por isso, queridos, que a unidade, o servir é bom demais. A gente tem atrito, conflito, temos. Mas a gente ri mais, a gente chora mais de alegria do que de decepção. Aleluia. A decepção e os conflitos também faz parte. A Bíblia fala que é ferro com ferro que se afia. Como se afia uma coisa, é o atrito de um ferro com o outro. Mas tem gente que está sem corte, que não está afiado. Por quê? Porque foge de relacionamento. Nós precisamos estar no meio do todo, queridos. Aleluia. Nós precisamos estar tudo junto e misturado, irmãos. Nós precisamos estar no vucu-vucu, daquilo que é a dinâmica do reino. Faz a gente crescer. Aleluia. A gente estava numa conferência um tempo atrás. Eu achei muito legal. A minha esposa até falou aqui na semana de consagração que o pastor Douglas Gonçalves, ele estava ministrando e ele falou que o pessoal, quando entra no metrô, a pessoa não entra sozinha, né? Ela simplesmente é conduzida, porque a multidão leva. E ela fala que é difícil alguém cair dentro do metrô. Até se alguém desmaiar, é difícil de cair no chão. Porque, irmãos, parece uma sardinha aquilo lá. Vocês já tiveram essa experiência? Jesus amado, nós fizemos missões uma vez, nós fomos de metrô em São Paulo. Minha esposa levou a mala maior do que eu, irmãos. E naquele vucu-vucu eu com a mala desse tamanho, pensa numa confusão. Foi passar na catraca do metrô, tive que pagar dobrado. A mala passou e eu não passei. Pensa numa loucura, irmãos. O pastor já é grandão, né? A mala, misericórdia. E aquele agito, né? Só ia, só grudava para não sair da mão. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso mostra a força do estarmos juntos. Porque se nós estamos juntos é muito mais difícil da gente cair. Se a gente está no meio do vucu-vucu, a gente está protegido, para se manter de pé. Aleluia. Nós precisamos entender a graça que é servir. Que graça poder servir uns aos outros. Que graça é poder servir uns aos outros. Os lugares que eu mais cresci, que eu mais aprendi, queridos, era na minha disposição e disponibilidade de servir. Irmãos, quando tinha missões, eu sempre gostei de servir os líderes. Sempre gostava de servir os líderes, sempre gostava de estar junto e me colocava à disposição para fazer o que for preciso, para lavar a louça, para fazer o que for. Por quê? Porque nesse lugar eu estava conectado perto dos que estão, dos que têm um conhecimento e uma experiência que eu ainda não tive. Desde pequeno eu sempre gostei de andar com quem é mais experiente. Porque eu sempre gostei de andar com quem tem para acrescentar na minha vida. Então eu desde novinho sempre andei com gente mais velha. E como que eu fazia isso? Tendo disposição para servir. Sabe, queridos, nós vamos entender que a dinâmica do reino de Deus é gracioso poder servir. Isso é uma postura saudável. Aleluia. E graciosa. Como é bom poder servir. E quem vive santidade, vive então para mostrar Deus para o outro. E como que eu mostro Deus para o outro? Servindo o outro. Aleluia. Glória a Deus. É não fazendo acepção. É servir com a mesma excelência que eu sirvo um mendigo e servir um presidente que seja. É eu não fazer acepção de pessoas. É eu servir com a mesma excelência
tanto o mais humilde, quanto às vezes o mais que tem conhecimento, que tem um status maior. Deus não faz acepção de pessoas e a gente também não. Aleluia, queridos. No reino não tem quem. A cruz deixa todo mundo igual. A cruz deixa todo mundo igual, porque todo mundo é condenado, carente de um Salvador. A cruz aponta isso para nós. Ninguém é mais que ninguém. Aleluia. A cruz nos iguala. Amém, queridos? Todos nós somos pecadores e carecemos de um Salvador. Sabe, queridos, eu creio que nesses dias o Senhor está... Jesus, o pastor está animado, hein? Passou o tempo, eu nem vi. Deixa eu parar por aqui. Deus está levantando uma igreja nesses dias saudável, com uma postura saudável, uma postura de retidão, uma postura sarada, uma postura que não tenha limites. Aleluia. Se você às vezes está com a postura errada, não está vivendo santidade, não está vivendo com alegria para servir o outro, essa é a noite que o Senhor Ele quer te curar e arrumar a sua postura, para que você então agora não fique mais torto, mais reto, na essência daquilo que você foi criado para ser, sem a dor que o pecado causa, mas a cura que a redenção traz, sem limites, porque a fé, ela rompe limites. Essa é a postura saudável da unidade, chamado corpo de Cristo, igreja. Essa é a união que faz a força. Aleluia. Santidade, disposição e alegria para servir. Amém? Fique de pé no seu lugar. Termino com João 10, aonde Jesus diz: o que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai não há quem possa me arrebatar. Eu e o Pai somos um. E depois em João 17 ele diz: assim como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês sejam um comigo, para que vocês também sejam um com o Pai. Eu quero fazer com que vocês conheçam, eu quero transmitir para vocês a glória que o Pai tem liberado sobre a minha vida. Sabe, queridos, a glória do Pai está liberada sobre o Cristo. Então acesse o Cristo e desfrute do viver do Cristo na sua vida. Aleluia. Não tem maior graça na vida do que essa, ser semelhante a Cristo. Feche seus olhos, abra o seu coração para o Senhor. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, com a sua vida, com o teu sacrifício, curou a nossa realidade torta. Obrigado, Jesus, porque o mundo diz que pau que nasce torto nunca se endireita, mas o carpinteiro de Nazaré, ele tem poder para trazer retidão naquilo que aparentemente parece não ter mais solução. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tamanha graça extravagante demonstrada em amor naquela cruz. E o Senhor, com o seu estilo de vida, nos atrai a viver como tal. Nós não queremos mais viver como filhos da perversidade, avessos ao Pai. Nós queremos viver aquilo que o sangue de Jesus nos conquistou para viver, uma vida de santidade. Nós queremos nos vestir do Pai. Tá o Pai, tá o Filho. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Cura o que precisa ser curado, alinha o que precisa ser alinhado, rompe com os limites. Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, juntos na unidade do corpo de Cristo, servindo com alegria e amor uns aos outros. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor nos disse
que assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar uns aos outros, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou também. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui à tua disposição. Nós queremos que a nossa vida mostre a realidade do Cristo para esse tempo, para essa geração, com a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, de tocar, de andar. Eis-nos aqui à tua disposição, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser um espelho que reflete a realidade do Cristo para esse tempo, em nome de Jesus. Oramos gratos, porque o Senhor é aquele que alinhou a nossa postura, nos devolveu saúde, para que então agora pudéssemos viver de forma ousada e ilimitada por meio da fé. E esse é o nosso desejo e nosso anseio, Senhor, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre toda a família dos que creem, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?